Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Quadrado, nosso canal, onde nós postamos a cada bimestre as revisões dos últimos anos do ensino fundamental, né, o oitavo e nono ano, e o ensino médio, certo? E nessa aula especificamente nós vamos falar então sobre os conteúdos do terceiro bimestre, revisão do terceiro bimestre do nono ano. Então, sem mais delongas, sem mais demora, vem comigo e vamos ver tudo que nós vimos, né, tudo que nós estudamos nesse terceiro bimestre. E aí a gente vai estar afiado, preparado para as provas desse bimestre, provas de história, conteúdos de história, ok? Vamos lá, vem comigo então. Bom, nós vamos falar sobre o populismo e a descolonização na América Latina e na África. Desculpa. Esse material aborda temas importantes da história política da América Latina e África no século XX, incluindo o populismo, regimes militares, movimentos revolucionários e o processo de descolonização. Veremos como esses fenômenos impactaram profundamente essas regiões e moldaram suas trajetórias até os dias atuais. Então, bora lá, galera, vem comigo. Agora você vai ver, opa, a mágica aconteceu, você não me vê mais na tela, agora sua tela está cheia com os nossos slides, que é o que interessa para você. Então você vê que do bimestre passado para esse bimestre, a gente mudou um pouquinho a nossa dinâmica, porque a gente entende que isso é mais importante para vocês e fica melhor desse jeito. Então vamos lá. Populismo na América Latina. Nós temos aqui alguns exemplos de governos populistas. Então, se você pegar, por exemplo, no Brasil, nós tivemos Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas no Brasil é um exemplo clássico de populismo latino-americano, que caracterizou-se pela atração e manipulação das massas trabalhadoras urbanas mediante grandes encenações públicas e exaltação do líder, né? Aquele jeito do Getúlio Vargas de falar ao povo brasileiro, aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né? Aquela história de pai dos pobres e mãe dos ricos. Então era assim que o Getúlio Vargas se relacionava com o povo. Lá na Argentina, nós temos o Juan Domingo Perón. E esse cara, ele vai ser, então, um importante governante populista na América Latina. Então, na Argentina, Juan Domingo Perón adotou uma abordagem semelhante, fazendo promessas de reformas e programas de elevação social dos trabalhadores. O peronismo tornou-se um fenômeno político duradouro no país, inclusive até os dias de hoje. Você vai ter ali, na Argentina, sempre a eleição sendo disputada entre liberais e peronistas. Tá? O penúltimo presidente argentino foi Alberto Fernandes, que era peronista. Antes dele, nós tivemos Marcelo Macri, que era liberal. Antes do Marcelo Macri, nós tivemos uma sequência de governantes peronistas, sendo Cristina Kirchner, antes dela Néstor Kirchner, né, marido e mulher aí que se sucederam na presidência da Argentina. Então vejam que o movimento peronista é muito forte na Argentina até os dias de hoje. Tá? Lembram que nós falamos, o que é um governante populista? É aquele que busca fazer a vontade do povo, né, e se dar bem com o povo, com o objetivo de permanecer no poder, não necessariamente vendo o país a longo prazo, planejando o país a longo prazo, mas sim planejando sempre a próxima eleição. Então ele vai tentar agradar a população, vai tentar se manter popular para ganhar a próxima eleição, seja ele próprio ou aquele que ele indicar ali para o cargo. Mobilização das classes populares, o populismo latino-americano representou uma ampla mobilização das classes populares e sua inserção direta nas lutas políticas, transformando-se num dos principais setores sociais de que o sistema político necessitava para sua legitimação. Ok? Reformas trabalhistas no populismo, tá? No peronismo na Argentina. O peronismo na Argentina priorizou reformas que beneficiaram a classe trabalhadora, incluindo melhorias nas condições de trabalho e aumento de salários. Tá? Por outro lado, nós tivemos o cardenismo no México. O cardenismo no México, liderado por Lázaro Cárdenas, também implementou reformas significativas em favor dos trabalhadores, incluindo a nacionalização da indústria petrolífera. E nesse contexto das reformas, tanto o peronismo quanto o cardenismo estão inseridos em um contexto onde os governos priorizaram as reformas que beneficiaram a classe trabalhadora, buscando apoio popular e legitimidade política. Então aqui a gente abre um parênteses importante. Não necessariamente o governante populista
populista, vai ser um governante ruim, certo? Então, ele vai ser um governante voltado para as classes populares, para a população, para o povo. O problema é que muitas vezes perde-se a mão. E ao tentar atender muito a população, eles perdem de vista o futuro. Ao invés de você ver, tá, mas isso aqui vai ser bom para o país para os próximos 50 anos, a gente olha só se isso vai ser bom agora e se isso vai me dar retorno político. Então, se você pegar, por exemplo, essas reformas trabalhistas, todas elas eram justas, necessárias e foram boas para a população de cada país, mas são também características de governos populistas, ok? Então vamos lá. Áreas da América Latina. Governos populistas acabaram, durante o século XX, sendo sucedidos por governos militares, ok? Nós vivíamos aí um período de Guerra Fria, no pós-guerra, 1945 em diante. Antes disso, vivíamos um período em que os Estados Unidos também tentavam reafirmar a soberania da América perante os europeus. Então, tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos a instituição de ditaduras militares na América Latina, não só no Brasil, ok? Golpes militares, então, diversos países latino-americanos experimentaram golpes militares nas décadas de 60 e 70, incluindo o Brasil, em 1964, e aí cabe a você a discussão se foi golpe, se foi revolução, enfim. Colaboração entre regimes. Documentos comprovam que governos militares do chamado Cone Sul colaboraram entre si na perseguição a adversários políticos e no controle rigoroso das fronteiras, e aí a gente pode colocar Brasil, Chile e Argentina como sendo um triângulo aí nessas operações. Debate sobre a ditabranda. Em 2009, um jornal paulistano provocou polêmica ao sugerir que o governo ou regime militar brasileiro, de 64 a 85, fora uma ditabranda, ou seja, uma ditadura leve ou atenuada se comparada aos governos militares de outros países latino-americanos. E aí cabe uma boa discussão, né? O governo militar brasileiro, a chamada ditadura militar, teria sido muito mais branda do que outras ditaduras como a Argentina e a chilena. E aí você pode até analisar e chegar a essa conclusão que as outras ditaduras foram piores. Mas aí cabe a discussão. Isso faz da ditadura brasileira menos pior do que os outros? Né? Talvez não fosse uma ditabranda, talvez fosse uma ditadura, só que as outras foram ditaduras ainda piores. Então cabe aqui o debate e a discussão, certo? Vamos lá. Revolução Cubana. Nós tivemos então em janeiro de 1959, guerrilheiros liderados por Fidel Castro depuseram o governo cubano de Fulgêncio Batista e tomaram o poder. Né? A vitória dos guerrilheiros levando o Fidel Castro, esse cara aí da fotinho, ao poder em Cuba. Tá? É importante notar que a afirmação a União Soviética enviou soldados e armamentos para a Sierra Maestra em Cuba e foi decisiva na vitória dos guerrilheiros liderados por Fidel Castro e Che Guevara é incorreta. A União Soviética não teve papel direto na vitória da Revolução, às vezes as pessoas confundem, né? Alguns acham que a União Soviética ajudou os cubanos, mas na verdade não. Tá? Os cubanos ali, a Revolução Cubana vai se dar por conta própria e o acordo deles com a União Soviética vai ser posterior. Na verdade, o que acontece? Eles tentam antes uma aproximação com os americanos. Inclusive, Fidel Castro, dentro dos Estados Unidos, vai se declarar não comunista, ou seja, vai dizer, não, eu não sou comunista. Mas, quando eles não conseguem acordo com os Estados Unidos da América com relação à nacionalização das empresas americanas que haviam em Cuba, aí o que acontece? Ele se aproxima dos soviéticos. Os soviéticos entendem ali uma oportunidade de colocar um pezinho comunista nas barbas do país mais capitalista do mundo, os Estados Unidos da América. No contexto da Guerra Fria, isso era extremamente importante para a União Soviética. E aí, então, nós vamos ter uma virada comunista em Cuba. E aí Cuba vai se declarar propriamente comunista. Mas isso só depois que a Revolução já estava concretizada. A Revolução Cubana teve um impacto significativo na política da Guerra Fria, alinhando Cuba com a União Soviética e antagonizando com os Estados Unidos. Revolução Sandinista na Nicarágua. Nós vamos ter 3 etapas
dessa revolução sandinista na Nicarágua. A primeira delas, o assassinato de Pedro Joaquim Chamorro. O assassinato do jornalista Pedro Joaquim Chamorro em 1978 contribuiu para a aliança entre liberais e sandinistas contra o regime de Anastácio Somoza. Depois nós vamos ter a tomada de Monágua. Em junho de 79, guerrilheiros sandinistas tomaram a cidade de Manágua, capital da Nicarágua, estabelecendo o fim do governo ditatorial de Anastácio Somoza Debayle. E então, o governo sandinista, nós temos os sandinistas implementaram um governo de orientação socialista, enfrentando oposição interna e externa, especialmente dos Estados Unidos. Lembrando que na Nicarágua nós temos até hoje um governo que é declaradamente sandinista, ou seja, que eles se declaram seguidores ainda desse movimento que tomou o poder lá em 1979. Okay? E aí nós temos tido vários problemas na Nicarágua ali, como perseguição a igrejas, perseguição a padres, perseguição a oposicionistas. Temos dificuldades aí com a democracia da Nicarágua ainda nos dias atuais. Movimentos guerrilheiros na América Latina, nós tivemos os Tupamaros, né? A origem desse movimento, contrários à dominação imperialista. Os Tupamaros resgataram em sua denominação uma revolta contra a dominação espanhola no século XVIII, liderada por Tupac Amaru II, que se apresentava como descendente dos imperadores incas. Então olha só que coisa interessante. Os caras vão pegar o Tupac Amaru II, que lutou contra a dominação espanhola no século XVIII, e vão trazer isso para o século XX, colocando, olha, nós somos os Tupac Amarus modernos, só que agora, ao invés de lutar contra a dominação imperialista dos espanhóis, nós lutamos contra a dominação imperialista dos Estados Unidos. Então, na década de 70, o movimento de libertação nacional Tupamaros protagonizou uma série de ações contra os governos uruguaios. Tá? E o movimento Tupamaro tem ainda membros do governo uruguaio ou ali sempre disputando o poder no Uruguai. Tá? Impacto político, as ações dos Tupamaros tiveram um impacto significativo na política uruguaia, contribuindo para a instabilidade que levou ao golpe militar de 1973, certo? Então os Tupamaros ali no Uruguai também fazendo parte desses movimentos guerrilheiros da América Latina no século XX. O conceito de terceiro mundo, tá? Nós falamos sobre isso em sala de aula, vamos resgatar agora. Então, o que é? O surgimento do termo. O terceiro mundo surgiu nos anos 50 para designar países que procuravam um caminho próprio entre os dois sistemas de alianças internacionais. Ou seja, eu não quero ser capitalista, que é o primeiro mundo, não quero ser socialista, que é o segundo mundo, eu vou ser terceiro mundo, nem uma coisa nem a outra, quero me manter neutro nessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Isso é que era terceiro mundo quando surgiu a denominação, quando surge esse termo. Tá? Não tinha nada a ver com país subdesenvolvido ou país em desenvolvimento. Esses países estavam situados entre países capitalistas desenvolvidos e socialistas, buscando uma identidade própria no cenário internacional. E aí nós vamos ter a transformação do mapa político, com a descolonização e revolução transformaram de modo impressionante o mapa político do globo. O número de estados independentes na Ásia quintuplicou, na África passou de 1 para cerca de 50 e nas Américas foram acrescentados mais uma dúzia de países independentes, certo? Panafricanismo e descolonização. Nós temos uma união identitária. O panafricanismo era um movimento político, filosófico e social que pressupunha a união identitária e política de todos aqueles que estivessem vinculados à África, fossem eles africanos ou seus descendentes. Pan quer dizer totalidade, né? E africanismo, então pan-africanismo, a totalidade africana, todos são africanos, ok? Luta pela liberdade. Na primeira metade do século XX, o movimento pan-africanista assumiu diversas feições e tarefas, incluindo a luta pela melhoria das condições de vida e pela liberdade dos africanos que viviam sob jugo colonial. E a independência, os movimentos pró-independência dos países africanos e asiáticos buscavam, dentre outras coisas, a melhoria nas condições de vida das populações nativas, o que anteriormente não era visto pelos colonizadores.
Temos aqui um painelzinho para te ajudar, para você estudar. Descolonização na Ásia, Índia e Caxemira, especificamente. Então, Gandhi, Mahatma Gandhi, um dos grandes nomes do processo de descolonização da Ásia, mais especificamente da Índia. Partição da Índia é a criação de dois países, Índia, de maioria hindu, e Paquistão, maioria muçulmana. Caxemira, região disputada entre Índia e Paquistão desde a independência em 1947, e chamando a atenção para as táticas de Mahatma Gandhi, que era desobediência civil e boicote a produtos ingleses, chamando a atenção da opinião pública internacional. Gandhi era pacifista, ou seja, ele pregava que a independência viria sem a utilização de armas, né, sem guerra, sem violência. Ele era um pacifista, sendo preso, aí quando preso fazia ali greve de fome e tal, mas ele pregava que não era necessário empunhar armas para se chegar à independência da Índia. Ok? E aí, fechamos então por hoje a nossa aula. Chegamos aqui ao final. Essa foi a nossa revisão do 9º ano. Então, utilize a nossa aula como ferramenta de estudo. Então, falamos de Mahatma Gandhi, vai lá para a apostila, vai para o livro, vê lá o que o livro fala sobre Mahatma Gandhi. Falamos sobre populismo, vai lá para o livro, vê o que fala no livro sobre populismo. Então, não fica baseado só no que nós estamos falando aqui. Utiliza o seu livro, utiliza o seu caderno, utiliza as ferramentas que você tem. Essa aula é um auxílio, é um algo a mais para te preparar para essas provas finais do 3º bimestre, tá bom? Se você gostou da nossa aula, não esquece, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo, que isso serve como estímulo para a gente fazer nossos vídeos. A gente não tem objetivo de ter nenhum tipo de monetização nesse canal, é um canal mais fechado realmente para os nossos alunos, apesar de que se você não é aluno da Rede Adventista, se você não é nosso aluno, também fica à vontade para participar dos nossos vídeos, fazer seu comentário, fazer sua pergunta, coloca ali uma pergunta e a gente vai te responder, de repente a gente faz um novo vídeo respondendo essa dúvida que você manifestou, tá? Fique à vontade. Mas é legal ver aí que você está gostando e isso nos incentiva a fazer nossos vídeos, não só vídeos de revisão, mas também vídeos sobre outros temas, tá bom? Valeu, galera, um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês, até mais!